Farol. Uau, acho que está meio alto isso aqui, gente. Poder abaixar um pouquinho? Logo cedo alguém gritando na orelha da gente, né? Que bom, gente, que nós estamos aqui. Vocês viram que a Vitória está muito empolgada para voltar ao nosso culto à noite, né, Vitória? Não sei se é a empolgação de todo mundo. Mas o bom é que nós estamos em comunhão, seja de manhã, seja à noite. Essa comunidade que se junta para cultuar o Senhor é um presente e é um privilégio. Eu amo esse tempo nosso como Igreja de Jesus e é essencial para a nossa espiritualidade. A gente fez uma mensagem, Igreja Essencial, e a igreja, eu acredito na igreja como essencial, e não por conta das heranças que nós viemos adquirindo ao longo da história, mas porque isso faz parte do projeto de Deus. E hoje, nessa última reflexão da nossa série, Sempre e Somente, a Deus a glória, faz a gente entender o propósito do porquê a gente se junta, do porquê a gente existe, e é maravilhoso isso. Essas canções todas aqui parecem uma bela introdução, construindo aquilo que a mensagem tem para trazer para nós essa noite. E fico pensando nessa questão da glória, e de quanto essa palavra, ela faz sentido quando se diz ao Senhor, mas quanto a gente se apropria disso. Mas a gente não chama isso de glória. A gente não chega para as pessoas e dizem assim, eu gostaria que a glória fosse minha, que o reconhecimento fosse meu. Mas a gente fica triste quando a gente não é reconhecido. A gente fica triste quando a gente se prepara para uma situação esperando ser de alguma forma o centro dela. Mas a gente também não gosta de admitir que a gente gostaria de ser o centro da atenção em algum momento dessa nossa caminhada. Às vezes a gente se esforça tanto no trabalho que você gostaria de ser visto como o profissional esperado daquele ambiente, ou como o melhor aluno da sala. Eu lembro que a minha frustração, todo o meu ensino médio, esse período escolar, eu não estava nem um pouco assim me importando para a minha formação, para se eu ia passar, se eu não ia passar. Na verdade, eu só gostaria de passar para não ter que ficar lidando com essa situação constrangedora com os meus pais. Mas quando eu entrei no seminário, que foi a minha primeira formação, eu lutei, eu estudei demais para ser o aluno que ia receber o título de melhor aluno na faculdade. E eu não fui, graças a Deus. Eu ia ficar com essa na minha conta, né? Porque esse é um problema meu. Talvez o seu seja outro. Mas a gente espera receber esses louros na vida. E às vezes a gente até carrega alguns fardos nessa caminhada, em busca desse reconhecimento, em busca dessa glória que a gente pode chamar de outra coisa. E isso gera em nós um certo enfado, cansaço. Gera em nós uma vida frustrada, sempre em busca de alguma coisa. E embora a gente de tantas maneiras diz que essa busca constante por uma coisa que não preenche é a ausência de Deus, nem sempre a gente reconhece que isso é a ausência da glória de Deus, do reconhecimento da glória de Deus naquilo que a gente faz, nas mínimas coisas. E eu estava pensando na minha filha. Minha filha, ela entrou numa fase que as coisas são delas. Então ela está numa fase que ela é mais voltada para si, embora parece que isso é desde que nasceu, só que agora ela está reconhecendo, conseguindo expressar isso de alguma forma. Então ela está mais apegada, mais possessiva. Então a gente passou esses dias atrás na frente de um shopping, ela disse, meu shopping. Meu shopping. Eu falei, uau, filha, seu shopping. Eu estava explicando para ela, não, filha, o shopping não é nosso, mas o dono gostaria muito que a gente fosse lá para comprar as coisas, né, para manter. E explicando para minha filha como um adulto. E essa semana, inclusive, a gente fica um pouco constrangido, né, porque ela chega para uma criança que se aproxima de mim e diz assim, meu pai, é meu pai. Está dizendo para a criança que eu sou o pai dela e para a criança se afastar. É uma fase que ela é o centro da coisa. Então está eu e a Ilô conversando no carro, e ela começa a gritar, ela começa a falar alto, porque assim, por que vocês estão conversando entre vocês e não é comigo que vocês estão conversando? Porque a atenção não é minha.
Eu quero atenção. E ela está começando a expressar isso. E em alguns momentos a gente fica constrangido, em outros momentos a gente fica um pouco bravo e querendo que ela haja como uma adulta. Não é assim que se faz, criança. Não é assim. Daqui a um pouco ela entra na fase que ela fica em conflito, porque o pai começa a dizer: você é muito pequena para isso, e em outro momento você é muito grande para fazer isso. Você já não está mais na idade de você fazer isso. Eu acho que a gente vai chegar nesse momento. Mas a questão é que a minha filha, ela ainda não desenvolveu a maturidade. Diz que a área responsável do cérebro pela maturidade, ela só se chega aos 25 anos, gente. Já pensou isso? Aos 25 anos o cérebro chega ao seu ápice de maturidade. Assim esperamos, assim os estudiosos dizem. Mas eu tenho a impressão aqui, e talvez vocês concordem com isso, que algumas pessoas, aos 30, aos 35, aos 40, aos 50, não amadureceu em alguns quesitos da vida. Talvez pelos traumas que a gente vem adquirindo nesse momento da consolidação, da maturidade do nosso cérebro. E aí, então, a gente fica desejando algumas coisas ao longo da vida que já era para ter deixado de desejar. E o apóstolo Paulo mesmo diz isso: esse tipo de alimento que vocês querem, esse tipo de leitinho, já passou dessa fase, é outra fase agora, vamos desejar outras coisas. E essa espiritualidade que parece se encaixar com essa toda a anatomia, a nossa formação, parece que é coisa divina, e ele nos convida à maturidade, e essa maturidade nos faz reconhecer que a glória toda é do Senhor, a glória toda dele e não é nossa. E ao longo da história a gente percebe que esse problema da glória humana, esse desejo absurdo e adâmico de ser o Senhor de si mesmo e o Deus da sua própria vida, é antigo. Então, no mundo caído e quebrado, onde a vida é escrita a partir da queda, Deus ele não é soberano sobre todas as coisas. Se Ele não é o soberano, então é eu quem sou soberano sobre a minha vida e sobre as coisas que eu posso tocar. E se Deus não é soberano, e se a minha história ela passa a ser escrita a partir da queda e não da criação, que Ele é poderoso e Ele não cria com uma finalidade absoluta, então, se eu sou o Deus, então a glória ela é minha. Se é eu quem determino, se é eu quem coloco a mão sobre as coisas e digo, é assim que as coisas vão ser na minha vida, é assim que as coisas vão ser inclusive na vida dos outros, porque às vezes a gente também quer que a vida das pessoas à nossa volta seja da maneira como a gente quer. Talvez isso seja também uma crise dos pais, ao invés de ajudar os filhos a amadurecerem, a fazer dos nossos filhos exatamente a pessoa que a gente gostaria que eles fossem. Mas ao longo da história ficou provado que o homem caído, inclusive por projetos humanistas, por motivos humanistas, perverteram a igreja com esse desejo de glória. E claro, obviamente, isso começa com motivações muito puras, muito concretas. E aí eu gostaria de convidar vocês a fazer um passeio nesse último capítulo da nossa série, voltando um pouco para a Reforma Protestante, e de onde é que se dá essa glória de Deus, de onde é que se dá a importância de reafirmar o propósito da nossa criação, da nossa existência, o ponto essencial da nossa vocação. Em um problema antigo, tem a ver com a glória dos homens. Aqui nessa primeira parte eu gostaria de falar com os meus irmãos. Os reformadores e protestantes acreditavam que os seres humanos, mesmo santos, canonizados pela Igreja Católica, os papas, as autoridades eclesiásticas, eles não eram dignos da glória que era dirigida a eles. Então os reformadores entram em conflito com tudo aquilo que está acontecendo, onde a igreja, ela toma um lugar, ela toma uma postura, se coloca no centro das coisas, das atenções. Os líderes das igrejas se colocam numa posição de senhor sobre as pessoas e a toda a glória, todo respeito, humildade, continência era prestada a homens, aos senhores
da igreja, e durante todo o desenrolar da história do relacionamento de Deus com o seu povo, um alerta tem sido notório e reincidente. Deus deseja ser glorificado por nós e por meio de nós. Somos instrumentos da glória de Deus no mundo. Deus nos criou para a sua glória e nos convida a ser instrumento da sua glória no mundo. Nós somos criados para glorificar a Deus. E mesmo pós-queda, Deus restaura em nós o privilégio de ser esse instrumento da glória de Deus no mundo. As coisas que a gente faz, as pequenas coisas, as grandes coisas, de acordo com o nosso olhar, as pessoas precisam olhar para nós e ver o nome de Deus sendo glorificado. É perceptível esse nosso desejo de receber glória. É quando as pessoas não percebem que o nome dele está sendo glorificado, quando nós estamos fazendo as pequenas coisas. Isso começa com coisas simples, como uma oração à mesa, onde nós glorificamos a Deus por aquele alimento, naquele dia, naquela circunstância. Às vezes isso vai passando batido, as coisas simples da vida ordinária. Deus não precisa receber a glória dos homens para ser completo e sentir-se realizado. Deus se basta em si mesmo. Pois, como disse o próprio Jesus Cristo, Ele já possuía toda a glória antes que o mundo existisse. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, diz: agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive ao Teu lado antes do princípio do mundo. O nome dele já era glorificado antes de todas as coisas. A glória era toda dele. Ele é a glória em pessoa. Mas então, por que Deus deseja ser glorificado pelos homens? Porque os fez para a sua própria glória. Por quê? Por que Deus fez isso? Na resposta a essa questão está um dos pontos mais determinantes, focais da reforma protestante. Pois entre os conceitos básicos que nós temos, a figura mais inquietante, mais profunda, é essa questão da existência humana, o propósito pela qual nós existimos. Por que e para que o homem existe? Você já se perguntou? Por que você existe? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo nesse mundo? Fala a verdade. Você já não chegou a essa conclusão? E de repente você pensou assim: eu fui criado, eu existo para ser essa pessoa na vida. Para ser um bom professor, para ser um empreendedor, para ser um pastor, para ser alguma coisa que você faz, que você é na vida. Você é um programador, você é um administrador, eu não sei o que é que você é, um ótimo vendedor, mas eu nasci para isso, é isso que eu vou fazer. E de repente você começa a se encontrar num ambiente de frustração, de decepção, aquela coisa não preenche. Não é o motivo pela qual você acorda todos os dias pela manhã dizendo: eu vou ser essa pessoa hoje. Porque é isso que a gente aprende. Encontre um motivo para acordar bem pela segunda-feira de manhã e você nunca mais vai acordar triste. Nunca mais vai acordar desapontado. E a gente sabe que isso não é verdade, isso não dura muito tempo. O homem existe porque Deus o criou e o criou para a sua própria glória. Deus nos criou e nos criou para a sua própria glória. Aí quando você levanta pela manhã, feliz da vida, porque você sabe que é um administrador e é isso que você vai fazer o resto da vida, você lembra que Deus te deu isso para glorificar o nome dEle. Porque você foi criado para glorificar a Ele antes de ser um professor. Antes de ser qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa. Essa postura da reforma é a mais simples análise do texto bíblico sobre a existência do homem. Basta uma olhada no texto de Isaías 43, versículo 7, que ele reafirma isso. O Senhor nos reafirma isso através do profeta, quando diz: tragam todos os que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Eu criei vocês para a minha glória. O Senhor diz para vocês aqui hoje, nessa noite: eu criei a cada um de vocês para a minha glória, para glorificar o meu nome. E aí, aquela pergunta emblemática: em seus passos o que faria Jesus? Talvez a gente pode tirar um pouco o humanismo disso e talvez perguntar: aquilo que você faz, você glorifica a Deus? Talvez, embora as escolhas e a vida não seja tão binária, mas se você é uma pessoa que teve um encontro com Cristo, foi encontrado por Cristo, se rendeu a isso, e essa é a mensagem, a escolha que você faz na vida, então a pergunta é: isso que eu estou fazendo hoje glorifica a Deus?
Isso aqui, essa minha escolha que eu estou querendo fazer na vida, glorifica a Deus ou tem mais a ver comigo? Ou tem mais a ver com a minha glória? Tem mais a ver com os meus planos? Deveria fazer parte do início da nossa formação espiritual. Esse propósito, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Para sempre. Isso é o que diz o breve catecismo de Westminster. Isso aqui é um privilégio para nós, como herança, é um presente da reforma protestante para cada um de nós. Acho que todo mundo deveria ter um exemplar desse em mãos. Todo mundo deveria ler um por dia, para a gente lembrar desses propósitos básicos, como glorificar a Deus. A gente deixa um pouco de lado essa educação, essa herança da reforma, a gente deixa de lado, vamos voltar um pouco, a gente deixa de lado as Escrituras como a nossa única regra de fé e prática, e a gente começa a viver a vida com os nossos próprios esforços, os nossos próprios meios, ao ponto de se esquecer que o propósito pela qual nós somos criados é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. A gente poderia simplesmente não dizer nada sobre o tema da reforma protestante e parecer que a gente está dando mais valor à reforma do que ao Senhor da reforma, mas ainda ficaria o fato de que eu e vocês, ainda ficaria a verdade de que cada um de nós fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados com o propósito de glorificá-lo todos os dias em todas as coisas. Só lhe deu glória foi um lema reformado que deriva do entendimento. Assim como o homem, tudo o que ele faz deve ser destinado à glória de Deus. Deve ser destinado à glória de Deus. Essa deve ser a mola motora que nos estimula a viver no mundo. Glorificar a Deus. E eu lembro de conversar com amigos há alguns meses, depois de uma série de mensagens e depois de uma breve avaliação da própria vida sobre chamado, sobre vocação, porque essa também é uma outra pergunta. Qual é o meu chamado? E a gente fala muito mais sobre isso no contexto da igreja. Qual é o meu chamado? O seu chamado para servir em ministério, o seu chamado para fazer aquilo. Isso acaba gerando a frustração em alguns de nós. Que, poxa vida, parece que tudo na igreja se resume a tocar, tudo na igreja se resume a ficar na recepção, a ajudar os pobres, a ajudar com as crianças. O fato é que você pode fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, desde que a finalidade seja a glória de Deus. Desde que a finalidade não seja você ser glorificado. Desde que a finalidade não seja fazer a sua vontade. Mas o fato é que o seu chamado é aquilo que você está fazendo aqui e agora, para a glória de Deus. Então, enquanto eu estou fazendo o que eu estou fazendo, o nome dele precisa ser glorificado agora. Enquanto eu estiver a caminho da minha casa, no meu carro, com a minha esposa, com a minha filha, o nome dele precisa ser glorificado. Quando eu estou no mercado, quando eu estou no trabalho, quando eu estou em qualquer lugar, o nome dele precisa ser glorificado. Amém? Por isso, meus irmãos, isso refina a nossa caminhada, isso refina os nossos pensamentos. Nos tempos modernos, os homens descobriram o consumismo e isso tornou-se o seu fator motivador. Consumismo, cultura de consumo. Depois do primeiro carro, vem o segundo. E se não vem o segundo carro, vem um carro melhor do que aquele que você tem. É verdade ou não é isso? Aquele que não tem carro é o primeiro carro. Aquele que aluga quer comprar a casa. Eu digo isso por mim, não vejo a hora de comprar. Alguns dizem que não é uma boa ideia, outros dizem que é. Outros dizem que é melhor você alugar um carro do que você comprar um carro. Eu não sei, meus irmãos. Eu sei que nós queremos ir adiante. A gente não quer voltar para trás. No Brasil, no contexto do Brasil, diferente do europeu, nós não andamos de carro e dizemos assim, quero andar de metrô, quero andar de carro. A gente quer fugir disso aqui no Brasil, diferente de outros contextos. Mas essa cultura sempre nos coloca adiante. Eu estou com a minha televisãozinha lá em casa, velha, que quase desde o início que eu comprei a minha TV, eu reclamo dela, meus irmãos. Alguns já até ouviram eu murmurando. Está chegando a Copa agora e eu preciso de uma TV melhor. Amém, irmãos? Vocês estão doidos para comprar uma TV também, né? Uma TV melhor.
A gente vai indo sempre, a gente quer uma polegada a mais, a gente quer uma estante maior, a gente quer uma roupa melhor, e sempre tem outra coisa em seguida. E todos esperam que a economia melhore para poder consumir mais. A gente quer que a economia esteja bem para todo mundo comprar. Na economia, a gente quer todo mundo consumindo. Mesmo aquele que pensa é liberal, aquele que é o meritocrata, e mesmo aquele outro que acha que tem que dividir tudo com todo mundo. A finalidade é consumo. Se todo mundo vai consumir, que consuma igual, e se quem vai consumir diferente, mas o fato é, consumo. A cultura de consumo está presente entre nós, e todos esperam, todos têm essa expectativa. E aí diz assim, isso é problema de Brasil, isso é recente, de quando é que vem isso? Mas na reforma, no tempo da reforma, que levou os reformadores a ponderar, a levantar, a insistir na bandeira de que a glória é somente ao Senhor, as mesmas questões estavam fervilhando, mas eram respondidas de outras formas. De maneira geral, as pessoas comuns, as pessoas incomuns, elas viviam para a igreja. A igreja fazia parte do que elas eram. Até algumas décadas poderíamos dizer que esse era um fator essencial na vida comum. Um país cristão, um mundo cristão, continentes. Hoje nós estamos vivendo em tempos de pós-verdade e essas coisas estão ficando banalizadas, mas no tempo da reforma, a igreja fazia parte da vida das pessoas. Era parte da rotina das pessoas, quanto comer era parte da rotina das pessoas. Isso aparentemente era muito bom, pois havia um sentimento religioso em busca do divino. Era bom nesse ponto, no entanto, a igreja havia tomado um lugar central na vida das pessoas. E é quase que um paradoxo isso. Elas estavam dependentes da igreja como uma instituição. Definitivamente, o romantismo havia destruído o catolicismo e o império, o governo local, o comércio, o latifúndio, a extração mineral, o conhecimento, a arte, cultura no geral, filosofia ou qualquer outra riqueza estava atrelada à igreja. A gente vê os artistas, o que é que os pintores retratavam? É o sagrado. É o místico, é o transcendente, é os anjos. Era exatamente isso, a música, a canção, as construções. Elas estavam todas atreladas à igreja. Aonde está um mal nisso? Aonde é que está isso? E parece que hoje nós estamos desejando isso de alguma forma. Existe uma conspiração, e aqui eu não estou discutindo política, só estou dizendo que esse era um problema do tempo da reforma, que a igreja ela se tornou um lugar, ela entrou no lugar de Deus, e a glória não era mais de Deus, a glória ela era da igreja, a glória era dos papas, era dos senhores da igreja, era dos líderes da igreja, e reside no fato de que a igreja começou a pensar então que a glória residia exatamente no homem, na estrutura e naquilo que a igreja fazia e naquilo que a igreja controlava. Por isso que a igreja precisa continuar sendo reformada. Por isso que a reforma não acaba nunca. Eu tenho uma convicção, eu vou usar a expressão de que a reforma ela começou quando Deus promete um Salvador. Porque o coração humano precisa ser reformado. O coração humano precisa ser regenerado. O coração humano, a vida por completa precisa ser redimida pelo Senhor. Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. Ele precisa ser o Senhor da igreja. E não a igreja ser Senhor das pessoas. Lutero, ele vivia para a igreja, até que descobriu que a igreja não estava mais vivendo para Cristo, e sim para o papado e para si mesmo. É um problema histórico. Não somente ele, mas Calvino, Zwinglio, John Knox, todos afirmaram com suas palavras e atos que eles iriam viver para Deus e para a glória de Deus. E ainda hoje, eu e você precisamos afirmar, nós vamos viver para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus. E eu continuo dizendo, meus irmãos, que quando aquilo que viemos fazer, quando nos reunimos como igrejas, é refinado,
pela centralidade do Evangelho, a pessoa de Jesus, as Escrituras, a glória de Deus, isso muda a maneira como a gente lidar com todas as coisas. Muda a maneira como a gente lidar com todas as coisas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, quando ele começa a exortar com aquela igreja, conversar com aquela igreja, ele deixa claro: meus irmãos, vocês brigam entre si, vocês estão preocupados com o que vocês comem, com o que vocês não comem, se é para ídolo, se não é para ídolo. Meus irmãos, vocês precisam refinar o propósito pelo qual vocês fazem o que vocês fazem. Não é o que vocês fazem primeiro. É quando vocês entendem o que vocês são. Depois que vocês entendem o que vocês são, todas as coisas que vocês fazem são para a glória de Deus. Muda a sua relação com o seu irmão. Se é para a glória de Deus, então não é tudo para si. É para nós. É para nós. Glória de Deus. Hoje corremos o risco perigoso de viver para a nossa própria glória. E precisamos admitir, readmitir esse princípio na nossa caminhada. A glória é somente dele. É somente dele. E Abraham Kuyper, eu amo essa frase de Kuyper, que não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame. É meu. Não há 1 centímetro, tudo é dele. Tudo é dele, tudo é para a sua glória. Todas as coisas são para a sua glória. Devemos constantemente nos lembrar de que estamos falando da glória do Senhor. E que não há nada comparado na criação, não há nada comparado com aquilo que a gente faça, como obra de nossas mãos, que tome o lugar de Deus. Você pode viver uma vida para a sua própria glória. Você pode viver uma vida para reafirmar a glória das pessoas. Você pode viver uma vida reafirmando a glória de líderes da igreja brasileira, ou do mundo afora. Você pode fazer isso. Você pode viver essa vida, mas é como palha no vento. É como a palha que o vento bate e leva, e como palha que é facilmente queimada. Porque a glória é somente dele, a glória de Deus é como designamos a beleza das coisas, a grandeza infinita de Deus, da pessoa dele, antes de qualquer coisa. Essa beleza, grandeza existe nele e por ele, sem comparação, sem analogia, sem ser julgada, sem precisar de julgamento, porque não é comparado a nada. E a gente precisa restaurar o significado da glória de Deus. O lugar de Deus em nós, o lugar de Deus na igreja, o lugar de Deus no mundo. A glória de Deus é definitiva. É um padrão absoluto, original, de grandeza e beleza. Precisamos voltar a cantar essas canções. Toda a grandeza e beleza criadas vem dele e aponta para ele. Não tem como numa mesma canção destinar a glória de Deus e ficar pedindo as coisas para Deus na mesma canção. Não tem como falar de Deus e nos colocar em paralelo a Deus na mesma canção, na mesma oração. Uma oração, ela precisa começar glorificando a Deus, destinando a glória, o poder, a soberania a Ele antes de outra coisa. Antes de dizer, Senhor, eu quero isso, eu preciso disso, abençoa tal pessoa, cura tal pessoa, se você antes não reconhece quem Ele é. Ah, mas está implícito na minha oração. Não está, meus irmãos. Não está, e eu não quero ser determinista aqui, mas é porque culturalmente nós temos perdido. Nós temos perdido. Nós temos nos perdido. E colocado, sentado no centro da sala, e aí a gente convida a Deus para nos servir. A glória é somente dele. Nós somos feitos para encontrar o nosso mais profundo prazer em admirar aquele que é admirável, a glória de Deus. E essa glória não é projeção psicológica do desejo humano, insatisfeito sobre a realidade. Não é. Pelo contrário, é um desejo inconsolável do ser humano. É a evidência de que fomos feitos
para Ele e para a sua glória. Nós reafirmamos, meus irmãos, que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, é para Ele que devemos viver e glorificar. É nele e para Ele, é para Ele a glória de Deus e devemos glorificá-lo para sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Mas nós também negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho na nossa pregação, ou se permitirmos que o aperfeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. É diluir o evangelho à cultura e trazer algumas coisas para se tornar essa mensagem aceitável. A autoajuda, a autorrealização é dizer para você, meu irmão, você consegue, você pode determinar a Deus para te dar as coisas, você é campeão, vencedor. E aí o irmão já começa a tocar a música de fundo para a gente terminar cantando que a vitória tem sabor de mel. E essa aí já está ultrapassada, que o irmão toca umas 3 notas aqui enquanto a gente está pregando e a gente começa a ficar arrepiado, porque vai mexendo com a nossa emoção e você sai daqui dizendo, eu sou o cara, eu sou a mulher, e essa semana vai dar tudo certo. Não pode dar, meus irmãos. Não pode dar. Porque a glória é dele. Não é humanismo, não é esforço humano. É ele e somente ele. Deus não reparte os méritos da salvação ou da sua glória. Mas ainda assim Ele convida os seus filhos a juntarem-se com a criação para exaltá-lo, para adorá-lo, para dedicar o seu viver à glorificação do Altíssimo. Está até chovendo, gente. Que bênção. Para a glória de Deus. O homem somente encontra o seu significado quando consegue cumprir com o propósito pela qual ele foi criado. Ele só consegue encontrar seu significado quando ele encontra esse propósito. Você foi criado para a glória de Deus. Isso nos traz alívio. Isso nos traz paz. Eu fico pensando em quantas pontas soltas existem na minha vida. Quanta coisa eu gostaria de fazer e de realizar. Quanta coisa eu não gostaria de fazer até chegar aos meus 30 anos. E agora até aos 40, até aos 50. Quanta coisa eu não gostaria de fazer. Terminei um curso esses dias, o ano passado, fiquei o ano todo sem estudar, quero voltar a estudar, quero ter algumas coisas, quero ter casa, quero melhorar algumas coisas, quero fazer essas coisas da vida ordinária e comum, mas também com um sentimento terrível de que essas coisas podem não acontecer. E de como culturalmente, no nosso senso comum, existe uma consciência de que não ter ou não conquistar algumas coisas, não ser e não fazer, nos coloca numa condição de reprovados, de incapazes. A gente é amedrontado por esse sentimento. Mas eu sou impulsionado, eu sou convidado pelo Espírito Santo, eu creio, a entender que a minha vida, ela está debaixo das mãos do Senhor. E que eu quero viver todos esses dias, mesmo os dias de sofrimento e de dor, mesmo esses dias cheios de devaneios e frustrações, para a glória de Deus, com uma confiança plena de que as coisas estão debaixo da sua poderosa mão. E é o convite que eu faço a vocês, meus irmãos. E o apóstolo Paulo reforça para nós essa vida simples e ordinária, lá em 1 Coríntios 10, 31, quando ele diz, portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. É claro que o apóstolo Paulo estava ensinando à igreja que ali havia um problema do que eles estavam comendo. Tinha a ver com um problema de se a comida era oferecida a ídolos, e tinha a ver com um testemunho
que eles davam uns para os outros quando faziam o que faziam. E ele começa com uma expressão que é da coisa simples da vida. Você provavelmente tomou um café agora pela manhã. Se você foi mais esperto do que eu, acordou cedo e tomou um bom café, comeu um bom pão. Eu não fiz isso, mas muito provável eu vou almoçar. Eu já tenho um convite para o almoço, então eu tenho a certeza do almoço garantido. E é uma coisa simples da vida. E lembrar que o nome do Senhor é glorificado quando você faz a coisa simples. Se a gente não faz isso nas coisas simples, fica muito difícil entender que quando fazemos as coisas que são chamadas santas, sacras, elas estão acontecendo para a glória de Deus. Eu falei bastante glória de Deus aqui. Muito. Para que nessa última mensagem fique evidente o propósito pela qual nós fomos criados. O propósito pela qual nós existimos. Para você refletir e praticar essa semana, sua missão. Uma vida gloriosa é uma vida que glorifica a Deus. É uma vida onde as pessoas enxergam a presença de Deus em você e naquilo que você faz. E eu sei, meus irmãos, que às vezes falar algo desse tipo parece encontrar uma distância entre a vida que vivemos. Mas esse aqui é o lugar para onde nós estamos caminhando, até o dia em que seremos completamente glorificados. Segundo, glorificar a Deus é não colocar esperança nas coisas que são terrenas, nas coisas que são dessa vida. A glória é de Deus, e porque Ele fez e continua fazendo tudo que somente Ele pode e poderá fazer. Por isso a glória é dEle. É dEle e de mais nada em ninguém. A criação humana existe porque Deus o criou e o criou para a sua própria glória. Não viver isso é viver uma vida sem propósito. É viver uma vida sem propósito. Ou é viver uma vida com um propósito sem significado. E por último, se está procurando o propósito para a sua vida, encontre vivendo uma vida onde Deus é glorificado nas coisas simples e ordinárias. Amém? Você pode ficar em pé? Eu gostaria de